Fala pessoal, tudo bem? Fazendo um vídeo rápido hoje para vocês para mostrar um pouco de como lubrificar a T4 de vocês, o R de vocês, quem estiver recebendo aí. Vai ser a lubrificação básica dela, a lubrificação que você faz quando recebe ela pela primeira vez e quando você volta do clube de tiro, ou se você atira bastante a cada 2 vezes ou se você atira pouco. O ideal seria toda vez para deixar ela lubrificada, guardada bonitinho e evitar uma corrosão das peças, tá? Quem tiver curiosidade sobre a resposta da Taurus está na comunidade, sobre aquela questão do acabamento ali. Mas hoje eu vou focar só realmente nessa parte de lubrificação. Basicamente, o que vocês vão fazer? Vocês vão primeiro abrir a arma, tirar o magazine. Essa arma já foi checada para ver se ela está sem absolutamente nada de munição, tá? Você vai empurrar o pino traseiro, sacar desse lado, abrir a arma. Eu aconselho a tirar os dois lados, tá? Os dois pinos. Daí você saca as duas partes, o lower e o upper. Aperta a trava, puxa, retira o ferrolho de trás, retira o charging handle, a alavanca de carregamento, e fica com essas duas partes separadas. Eu prefiro usar o primeiro passo vai ser o bolt, na realidade. Retira o pino aqui que retém o ferrolho, que retém o percursor, desculpe. Retira o pino, bate, ele vai cair o percursor. Caindo o percursor, aqui a próxima etapa empurra e gira essa parte aqui, ó, esse quadrado aqui de cima. Não sei se vocês conseguem ver aí, esse quadrado. Retira ele, quando ele estiver de lado você vai conseguir retirar ele. E vai sair o ferrolho inteiro aqui. No último vídeo eu chamei de pistão, na realidade é que ele funciona igual um pistão, mas é o ferrolho, tá? Aqui pode ver que ele está com excesso de lubrificação. Eu vou retirar um pouco a lubrificação que tem aqui. O R15 ele é uma plataforma que funciona mais seca, ela não funciona tão bem com muita lubrificação, porque ela tem tolerâncias menores do que uma K47, por exemplo, que é uma arma que já funciona muito bem quando está muito úmido, muito cheio de graxa. O AR é o contrário, ele pega muita sujeira, então ele trabalha melhor com pouca lubrificação. Ele precisa estar lubrificado em certas partes, que eu vou mostrar para vocês, mas ele trabalha melhor com menos lubrificação, tá? O que acontece? Aqui dentro, quando ele está trabalhando, o ferrolho ele vai tocar nessa linha aqui, ó, que vocês conseguem ver que tem uma linha mais alta aqui no meio, né? Nessa parte aqui, ó, nesta e nessa aqui, que são os anéis de vedação. Então essas duas partes é bom lubrificar de leve. Eu vou usar óleo, esse aqui é um óleo importado, mas pode usar um óleo de máquina de costura, que também vai funcionar, tá? Eu não aconselho usar WD-40 aqui, porque ele tem solvente dentro e ele vai evaporar muito rápido. E ele é inflamável também, ele tem alguns problemas ali que não é bom usar o WD-40 aqui. Ele pode ser usado para outras coisas, principalmente para limpeza, mas não para essa parte. Esse aqui tem uma parte como se fosse uma agulha de seringa. Eu boto uma gota aqui e espalho com a mão entre os anéis aqui, cuidando para não remover os anéis no caso, tá? Então aqui atrás existem pessoas que botam óleo aqui atrás, que é a parte onde vai ter mais contato com sujeira para preservar mais, e tem pessoas que vão deixar mais seco. Eu prefiro deixar mais seco, porque como vai entrar sujeira aqui, se ele estiver muito úmido, ele vai começar a depositar mais e mais sujeira ali atrás e não vai sair tão fácil, tá? Aqui também espalhar nesse anel o óleo. E basicamente nesta parte aqui está feita a lubrificação. Aqui está o grupo transportador de ferrolho, ou ferrolho, quando a gente está com todo o grupo ali. Em teoria, e foi uma das críticas que o pessoal fez para mim quando eu disse que o acabamento podia acabar diminuindo a vida útil, é porque em teoria deveria só tocar na parte do upper os trilhos, que é esse trilho aqui, esse trilho aqui e esse aqui,
que dá até para ver um certo desgaste já neles. Essa arma nunca foi disparada por mim, estou ainda guardando o guia de tráfego dela para pedir a munição, mas eles fazem o teste na fábrica e com pouco teste já dá para ver que deu desgaste aqui nessas peças. O que acontece? Toda arma tem que ter uma certa tolerância, né, nas partes dela, e para que ela funcione, se entrar alguma sujeira, alguma coisa, e acaba que essa parte aqui, as tolerâncias estão muito grandes, na minha opinião, desse grupo de ferrolho, do grupo transportador de ferrolho, e acaba acontecendo o quê? Ele acaba vibrando ali dentro durante o disparo e tocando na parte interna, né? Não é uma coisa que vai acontecer em todos os tiros, mas com o passar do tempo acaba degradando um pouco a vida útil do equipamento. Então o que eu vou fazer? Nas partes principais, que são os trilhos aqui, eu vou usar graxa. Essa graxa aqui é uma graxa importada, mas dá para usar graxa de rolamento também, porque a graxa de rolamento ela é mais adequada para altas temperaturas. E como aqui é uma parte onde vai entrar gases, onde vai ter contato com a munição, que vai ter contato com a explosão, em geral, para cá vai estar a munição e os gases quentes vão entrar por aqui, vai ser uma ação violenta que ele vai estar sob pressão aqui dentro. Eu prefiro usar graxa que ela dura um pouco mais. Ela prende mais sujeira, mas ela dura um pouco mais no equipamento e preserva um pouco melhor. Uma quantidade pequena de graxa, espalha no dedo, né? Por isso que eu estou usando luva aqui. E vai passar aqui, ó, bem de leve, só onde estão os trilhos. Depois a gente retira o excesso, né? Aqui embaixo, nesse trilho aqui também. Nesse trilho aqui. Não precisa ter medo de passar de mais ou de menos, que na realidade o demais ele vai acabar espalhando um pouco na arma, ali por dentro do upper, e acaba indo para outras partes que acabam ficando mais protegidas. Como tem essa questão aqui do acabamento, eu prefiro passar um pouco no final aqui, que é onde provavelmente vai tocar no equipamento por dentro, e acaba desgastando um pouco. Eu passo um pouco de graxa aqui, para ele durar um pouco mais, ele fica mais liso para o equipamento funcionar, né? Aqui eu vou pegar um pano, vou tirar só o excesso de algumas partes para não ficar aquela gosma acumulando sujeira. Vou deixar ele minimamente limpo, né? Ele ainda está bem lubrificado, se vocês conseguem ver. Então, pessoal, a graxa fica depositada aqui, eu tiro os excessos para não ficar demais, né, no caso, mas vocês conseguem ver que tem uma quantidade boa de graxa, que ele está bem lubrificado, e algumas partes estão menos lubrificadas, como aqui no corpo, para evitar que sujeira, areia, pó, né, durante para evitar que sujeira, areia, pó, durante a prática do tiro se grude nessa parte aqui. Praticamente está pronto o grupo transportador de ferrolho. Eu não aplico óleo dentro da câmara aqui do ferrolho e do percursor, porque o próprio ferrolho já está lubrificado, né, já está com as partes certas lubrificadas, não preciso colocar mais. O percursor aqui, ele vem com muito lubrificado. Eu prefiro deixar ele mais seco, porque como as tolerâncias aqui dentro são menores, que ele fica aqui dentro, e elas são relativamente pequenas, e já tem graxa dentro aqui, graxa não, tem óleo dentro do ferrolho da fábrica, eu prefiro limpar um pouco, tirar um pouco o excesso e deixar ele um pouquinho mais seco, justamente por causa dessa questão de sujeira. Aqui entra muita sujeira devido ao modo que funciona, né, os gases entrando aqui e fazendo tudo isso aqui para frente, e acaba que se tiver muita graxa ou muito óleo, ele vai dar problema, ele vai começar a dar pane. Tá, como é que eu coloco de novo? Coloco aqui para dentro, ele vai ter uma posição que ele entrou, deixa o ejetor para a esquerda, puxa um pouquinho coisa para frente para ele alinhar os buracos aqui, pega o pino, coloca da mesma forma que ele entrou, ele vai ter que entrar meio de lado aqui do quadrado, ficando de lado pro resto. Coloca o pino para dentro, gira ele para o lado
né? Gira ele para o lado aqui, daí ele trava. Coloca o percursor para dentro aqui, por baixo, ou por cima, tanto faz na realidade, coloca aqui por dentro, né? Entrou, solta ele, coloca aqui o pino, empurra para dentro. Eu prefiro empurrar com alguma ferramenta para ele ir até o final. Foi até o final, ele tem que estar funcionando, né? Como ele já está lubrificado, eu vou deixar ele do lado, certo? Como é que funciona no resto da arma? Aqui no lower, né, que é a parte de baixo, existem alguns locais de lubrificação. Aqui não é graxa, aqui vai ser usado o óleo mesmo. O local principal de lubrificação são as molas do gatilho que ficam aqui dentro, né? Essas duas molas aqui dentro, o sistema de funcionamento do gatilho. Nunca aperte o gatilho, aqui eu travei o gatilho. Nunca aperte o gatilho aqui, ele não pode ir para frente sem estar apoiado. Aqui você aperta e levanta gentilmente o gatilho para ele abrir e expor o funcionamento dele. O meu está extremamente lubrificado, mas basicamente umas 2 gotas a 3 gotas de óleo nessa mola, 2 a 3 nesse lado da mola. Vocês vão ver que são 2 molas que tem aqui, uma aqui e uma mais para frente, são 2 pinos, né? São a forma de funcionamento. 2 gotas na de trás, 2 gotas na da frente, é mais do que o suficiente já para ele lubrificar, tá? Vai botar o gatilho para trás, vai soltar ele, vai botar para trás, soltar ele, botar para trás, soltar ele umas 4 a 5 vezes para o óleo aqui assentar dentro para o óleo aqui dentro assentar dentro das partes e tiver com o perfeito funcionamento. Botei de novo no safe para não disparar, beleza. Aqui, essa parte aqui nos Estados Unidos é chamada de ping-pong, aqui é o retém do ferrolho. Tem um espaço aqui que é interessante colocar uma gota de óleo, que é onde funciona o retém, né? Aqui não tem muito o que fazer, aqui embaixo ó, tem um pininho, você vai apertar ele algumas vezes para o óleo entrar nas partes e ele vai estar lubrificado também. De resto, não tem muito o que lubrificar dentro da arma, ela está lubrificada já pronta. Pega um paninho, remove os excessos de lubrificação, pega um pano, né, um pano mais velho, remove os excessos de lubrificação que vem para fora, né? Nos pinos normalmente vem os excessos de lubrificação e a partir do momento que você começa a utilizar a arma também vai ter alguns excessos que vão soltando, né, dentro da arma. Fez isso, o lower está pronto também para ser guardado. Dá para lubrificar aqui o buffer spring também. Eu prefiro não lubrificar, tem gente que gosta, porque essa parte aqui, se pega sujeira, começa a dar muita falha na ciclagem e é melhor que fique um pouco mais seca. Ela tem uma base de polímero aqui dentro que acaba, e como as partes são de alumínio, elas acabam sendo mais lisas e não dá tanto problema de precisar de lubrificação nessa parte, tá? Dá para lubrificar? Dá, mas nem sempre é o melhor caminho. Agora na parte do upper, né? Na parte do upper, existem alguns pontos aqui que não é legal lubrificar, que por exemplo a saída dos gases aqui, porque acaba podendo botar um pouco de sujeira. A limpeza do cano, né? Você deve utilizar a cada 200 disparos, mais ou menos 300 disparos, é legal fazer, porque como é uma arma que vai ter munição jaquetada e ela trabalha com pressões maiores, ela acaba tendo algumas sujeiras mais graves ali dentro. Como é que eu faço essa limpeza? Eu primeiro pego a haste. Eu estou usando o equipamento que vem junto com o T4, tá? Essas hastes vêm junto. Eu pego a haste com a parte de cobre, coloco aqui por trás para ela limpar bem a câmara de tiro. A câmara é essa parte no começo aqui. Vou dar uma agitada um pouquinho maior aqui, né? E depois percorro o cano inteiro dela. Vocês vão ver que a tolerância, como essas escovas são novas, a tolerância é pequena e ela acaba tendo que fazer um pouco mais de força. E faço a mesma coisa pela frente. Passei a primeira vez, beleza?
Daí vou passar uma escova de nylon, que também vem junto, da mesma forma, para tirar as sobras. Soltou a sujeira, agora a gente tira a sujeira com essa escova. Essas escovas, esse arame, ele entorta bem fácil, cuidado com isso, tá? Beleza? Limpou. Faz a inspeção visual, como ela está sem o cano, dá pra ver lá dentro, está tudo bem limpo. Como o aço dela é exposto, e aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas já tem alguns pontos de ferrugem crescendo no cano aqui. O legal é passar um pouco de óleo na escova de nylon, né? Deixar ela um pouquinho lubrificada. Não é uma coisa assim que é adequada para quem vai tirar muito com ela, mas quem vai deixar mais guardado, passa um pouquinho de óleo na escova e passa uma vez só para ela dar uma camada protetora dentro do cano, para que não enferruje ali dentro ou não dê nenhum problema futuro. Pronto, está passado, ela está lubrificada. Caso ela esteja muito sujo, você deu muitos disparos, daí é legal utilizar o solvente, pegar umas flanelas e prender ou nesse aqui, né, nessa vareta de limpeza aqui, ou ter uma vareta diferente. Existem algumas varetas específicas para esse propósito, que elas têm uma cabeça furada, onde você pode passar o paninho, prende o paninho com solvente. Muita gente compra 2, 3 dessas aqui, ou de algodão, justamente para isso, para utilizar com solvente. Pega um solvente de munição mesmo, esse aqui da Rups, existem alguns nacionais bem legais também, e passa dentro para tirar o excesso que estiver preso dentro do cano. Caso você não tenha acesso a isso, passa mais umas 2, 3 vezes a escova de cobre e depois umas 2, 3 vezes essa escova de nylon, que acaba ajudando bastante na limpeza ali dentro do cano. O objetivo é não degradar o cano, mas o nosso objetivo é preservar esse cano o máximo possível, até por causa que é um item relativamente caro de se substituir. Feito essa parte, vamos para a remontagem e a colocação dos últimos pontos de lubrificação. Como eu não uso quase o Ford Assist aqui, eu não vou colocar lubrificante aqui na porta do Ford Assist, que é essa peça aqui. Eu só vou colocar aqui no protetor de sujeira, dust cover, né, que eles chamam, uma gotinha em cada lado. Dou uma mexida para ver se o óleo assenta bem dentro, e com um paninho eu retiro o excesso de óleo aqui nessa porta, tá? Tá, última parte da lubrificação, eu gosto de fazer com graxa, tem gente que gosta de fazer com óleo, é pegar o charging handle, que é essa peça aqui, que é a alavanca de carregamento, pego a graxa, passo nela, espalho bem a graxa nela, inclusive aqui, ó, nessa parte aqui que é o retém, né, que funciona como retém, passo nela, depois eu limpo o excesso na alavanca, realmente para não ficar nas mãos de quem for operar o armamento, né, mas que pelo menos ela tem nos poros ali uma certa proteção para funcionar. Passei aqui nela toda, vou passar aqui dentro também, e é bem pouquinha graxa que vai colocar, que ela vai longe mesmo. Passo tudo aqui, limpo. Se tiver algum excesso dentro dessa parte cortada, desse vazado, eu vou tirar, vou limpar com uma flanela, para não ter nenhuma sujeira nessa parte onde passa os gases, e vou colocar de volta. Coloquei aqui, vai ter uma parte onde ela vai entrar, porque ela tem um dente aqui, ó, ela tem uma trava aqui assim. Você vai colocar por cima com uma pequena força para baixo, e ela uma hora vai entrar. Quando ela entrar, você pega o ferrolho, coloca aqui dentro e empurra os dois para dentro. Os dois vão assentar dentro do compartimento do upper, lubrificado e pronto para remontar a arma. Tá? Qual é a forma mais fácil de montar? Você pega, alinha o furo da frente, coloca o furo de trás, né? Empurra o pino, empurra o de trás,
tá remontada a arma, certo? O que eu também faço, já que eu vi que alguns pontos da arma, do cano aqui, eles começaram a enferrujar. Eu moro num lugar muito úmido. Eu prefiro usar, eu pego uma flanela, a mesma flanela que eu tinha feito antes, e vou colocar um óleo. Na realidade vou usar a graxa branca em spray. Vou colocar ela no pano, uma camada no pano, né? Graxa branca, ela é um pouquinho melhor do que WD-40, porque ela não, eu estou usando dessa marca Orbi Grax aqui, mas não pode ser qualquer uma, porque ela não tem tanto solvente dentro e ela dura mais, ela não solta tão fácil e ela protege bem o cano. Vou passar de uma maneira mais leve para não ficar uma camada tão grossa também no armamento. Pode ver que não está dando nem brilho no armamento, só para realmente proteger essa camada. E aqui, como eu vejo que dentro aqui também vai ter alguns pontos que estão enferrujando, principalmente dentro do quebra-chamas, eu pego, boto e giro aqui também para soltar esses pontos. Pego o mesmo pano, ainda continuo nas laterais aqui do quebra-chamas. E isso deve dar uma proteção realmente boa e uma limpeza boa quanto à questão da ferrugem, tá? Basicamente, a lubrificação inicial dessa arma é essa.